Muitas vezes nos perguntamos, e se eu não tivesse feito isso? Essas são questões que muitas vezes passam por nossas cabeças, pensamento, pelo nosso entendimento. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós agimos segundo aquilo que nós temos, segundo a informação que nós recebemos e a confiança que temos em nosso Deus, da sua vontade. Por isso se o apelo não tivesse feito, o apelo de Paulo, ele não tivesse feito ao governador para que a sua questão fosse tratada junto ao imperador, seria ele liberto? O rei Agripa e o governador Festo sabiam que não tinha nenhum motivo para julgamento ou condenação. Mas como ele tinha apelado para o imperador, para a corte, de maneira que pudesse ser julgado perante Roma, então ele teria que ser enviado. Isso a gente pode ler lá em Atos 26, 32, quando o rei Agripa fala a Festo sobre isso. Ele diz assim: então Agripa disse a Festo, ele já podia estar solto, ou seja, Paulo estava há mais de 2 anos preso, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Se lembramos a motivação de Paulo para pedir para ser julgado pelo imperador, nós lembramos que é naquela situação onde ele estava perante o governador Félix e também diante dos judeus. Volta para Jerusalém para ser julgado, ele disse que não, que ele preferiria ser julgado como cidadão romano e ir para Roma. Isso é o que nós pensamos. Será que ele não deveria ter feito esse apelo? Nós sabemos que Paulo faz tudo segundo aquilo que ele compreende ser a vontade de Deus. Pode ter errado muitas vezes? Pode. Mas qual era a vontade de Deus neste plano? Que ele fosse comparecer perante o imperador e que pudesse testemunhar. Na história nós não sabemos se ele fez isso ou não, sabemos que ele foi liberto em Roma. Mas, e se não tivesse feito o apelo, o que aconteceria? São questões que talvez nunca responderemos, mas nós devemos viver pela confiança que nós temos em Deus, pela história que se sucede, pelos acontecimentos que se passam na vida desse homem. E assim a gente deve andar, confiante que tudo está dentro da vontade de Deus e não ficar a remoer se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse pedido isso. Essas são questões que a gente precisa aprender. Deus nos coloca no lugar para não só nos forjar, nos trabalhar, de maneira que a gente cresça, amadureça e possa ser instrumento da sua justiça, como nós possamos ser exemplo e testemunha para as pessoas. Nós não mudamos ninguém. Nós não somos mudados por aquilo que as pessoas nos falam. Mas tudo que nós proferimos e fazemos, e as mesmas fazem com relação à nossa vida, são sementes que são plantadas, que a gente precisa parar, refletir, para que Deus possa operar de fato em nosso coração, em nosso entendimento, trazendo-nos, iluminando o nosso entendimento, para que a gente possa viver a vontade de Deus. Se trata disto. A questão é, estou disposto a mudar ou não? Por isso, tudo que nós passamos tem um propósito na nossa vida. Tudo que nós tomamos de decisão foram baseados em fatos, em situações e no momento que a gente tinha certeza da vontade de Deus. E assim a gente deve continuar em frente, sabendo que todo o processo está no controle de Deus e que Ele abre ou fecha a porta segundo a sua vontade. A gente precisa crescer nisso, amadurecer e ser instrumento de justiça e expressão do querer de Deus neste mundo. Caminhar rumo à maturidade, ao crescimento para que Cristo seja visto em nós. Pois nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo. O que precisamos fazer? Rejeitar a maneira de pensar natural, a forma de pensar natural, a maneira de agir como uma pessoa natural. E agirmos como um ser espiritual, como o ser espiritual que Deus nos fez, nos levando à maturidade, ao crescimento,
ao conhecimento de Deus, para que em cada passo dado a gente pode ter a certeza e a convicção de que está dentro da vontade de Deus. Mas precisamos deixar de pensar e de agir como uma pessoa natural e saber que nós temos uma jornada para frente e que o nosso Deus está no controle e que Ele nos leva para a maturidade, para expressarmos Cristo ao mundo e levar as pessoas a conhecer do Evangelho e da sua vontade. Que a gente possa amadurecer, crescer e ser instrumento de justiça de Deus neste mundo para a glória e louvor do Senhor. Para o louvor do seu nome, sendo luz e sendo sal nessa terra, sabendo que não teríamos outra coisa para escolher. O que escolhemos dentro da vontade de Deus, e que a gente fez tudo isso dentro de parâmetros que nós tínhamos e que talvez no futuro pode não ser a melhor escolha, mas foi a escolha que Deus nos conduziu e que nós tomamos com ou sem o conhecimento pleno da sua vontade, mas que nos leva à maturidade, ao crescimento e à expressão de nosso Deus neste mundo, que a gente possa entender, crescer e compreender a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.